One Piece, uma obra muito renomada e conhecida no mundo todo. Teve seu início em 1993 e desde então ela vem crescendo cada vez mais. Confesso que eu era muito hater de One Piece, até porque é um desocupado que assiste mais de 1000 episódios de um anime. Entretanto, depois de muito tempo, eu resolvi dar uma chance para essa obra e me juraram que ela era uma obra muito boa. Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que alguma vez na vida você tem escutado o termo pirata que estica. Pra zoar os cabas que assistem One Piece, né? Porque não tá errado. Literalmente o cabo estica, mano. Então tem que fazer. Mas One Piece é mais do que isso. Não é só o pirata que estica. Eu tô longe de querer fazer um resumo inteiro sobre One Piece, até porque daria um vídeo de 3 horas. Eu quero apontar algumas partes e momentos que eu acho muito bom e tenho certeza que vai convencer pelo menos uma pessoa a dar uma chance pro anime ou ler o mangá. Em One Piece, a gente acompanha a história do Luffy, que tem o objetivo de se tornar um rei dos piratas. Um objetivo grande, não? Nos primeiros episódios do anime, o Luffy acaba encontrando um personagem chamado Zoro. O Zoro tem o objetivo de se tornar o maior espadachim do mundo e ele faz até uma marra lá, que eu não quero ir não, porque eu não gosto de piratas, eu odeio piratas, blá 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 blá. Mas no fim, ele acaba indo. Mas chega aqui. Eu vou te confessar um segredo aqui agora. Mano, esse comecinho é muito fraco. Eu realmente não curto ele. Eu acho bem mid esses primeiros episódios assim, saca? Mas calma, não dropa. Eu prometo pra você que depois do episódio 300 fica bom. Eu prometo. Mas calma, eu tô só brincando. Passando alguns episódios depois do Zoro ter entrado na tripulação, a gente é apresentado ao primeiro vilão da obra, que é o Buggy. Só que não espera muita coisa, porque esse vilão é muito meme, ele é esquecido. Mentira, ele tem essa importância, mas ele é meme do mesmo jeito. O Buggy tá atrás de uma personagem chamada Nami, só que enquanto ele tá atrás dessa personagem, ele também tá em conflito com o Luffy e o Zoro. O Luffy acaba derrotando o Buggy e de tabela ele acaba salvando a Nami. Então meio que eles três, né, Zoro, Luffy e Nami têm esse encontro e se juntam. E então os três começam a navegar juntos, sabe? Fica o Luffy, o Zoro e a Nami. A Nami no caso é a navegadora, eu esqueci de comentar essa parte. Então basicamente o Luffy, o Zoro e a Nami são os primeiros tripulantes. E a história no começo é basicamente isso. Eles vão pra uma ilha, derrotam o vilão e eles conseguem um tripulante pra tripulação. E essa é uma das coisas que me chateiam muito no One Piece, porque se você parar pra analisar, mesmo mais pra frente na história, as coisas não mudam tanto, continuam com esse mesmo padrão. E seguindo esse padrão, eles encontram mais dois personagens no início, que é o Usopp e o Sanji. O meu preferido de todos os personagens iniciais, que é Zoro, Luffy, Nami, Sanji, Usopp, é o Sanji, só que ele não é tão importante assim no começo, então eu vou falar da Nami porque eu gosto muito desse começo, de como ela é abordada. A princípio, a Nami só se junta a eles por interesse mútuo, é uma forma dela conseguir sair segura. Em determinado ponto da história, o Zoro e o Luffy estão derrotando o inimigo, e enquanto eles estão fazendo isso, a Nami aproveita essa brecha para roubar o navio que eles tinham conseguido. Quando o Zoro descobre essa palhaçada, ele já fica poucas ideias, mano. Ele mete o seguinte aqui, ó, sem mudar uma vírgula, tá? Ei, bicho, deixa essa vagabunda do cara aí ficar com o navio, mano. Não tem porque ir atrás dessa piranha não, mano, ela vai dar bu. Foi exatamente assim que ele disse, sem mudar uma vírgula, mano, pode confiar. Eu esqueci de comentar, mas o Luffy e o Zoro são uma anta. Eles não sabem navegar. Quem sabia navegar era a Nami, então sem ela eles não vão a lugar nenhum. Eles decidem então que o Luffy e o Sanji vão ficar lutando para derrotar os inimigos, enquanto o Zoro e o Usopp vão atrás da Nami. Quando eles chegam na ilha que a Nami foi, eles descobrem que a ilha é dominada por homens peixes. Os humanos daquela ilha vivem como capacho desses homens peixes. Peixe, não sei falar. Eu fui recebido pelo presidente de conselho Crianças morrem, mulheres morrem, até mesmo idosos. O povo de lá vive oprimido. Eles não sabem mais o que fazer. Se você parar pra pensar, é bem semelhante a nós brasileiros, né? Mas voltando pro vídeo, a Nami na verdade pertence ao bando do Arlong, que são os mesmos monos dos Homens Peixe. É contado pra gente que a Nami na verdade era órfã, e a Bell-mère, uma mulher que era integrante da marinha quando estava próximo da sua morte, acha duas crianças perdidas, a Nami e a Nodiko. E meio que ela começa a cuidar dessas duas crianças como se fosse a própria mãe. Elas começam a viver como uma família, tendo uma relação com conflitos, amor, uma relação linda de se ver. Só que de repente os homens peixe chegam na ilha e eles querem cobrar impostos sobre quem vive lá. Os adultos teriam que pagar 100 mil berries para viver e as crianças teriam que pagar 50 mil. Mas a Bell-mère era pobre e, obviamente, ela não tinha todo esse dinheiro para dar para os homens peixes. E eles foram cobrar ela. Só que a Bell-mère nunca teve documento comprovando que ela tinha duas filhas. Então, se ela pagasse a parte dela e fingisse que não tinha essas filhas, ela poderia sobreviver tranquilamente. Só que ela nunca conseguiria fazer isso, porque ela não poderia negar aquelas com que ela tinha que era laços tão forte, suas próprias filhas. Ela nunca conseguiria negar que aquelas duas existiam. E então, o
pior acontece. ノジコ、ナミ大好き。Arlong, a sangue frio, mata a Belmer, que era a mãe da Nami, na frente dela e da sua irmã Nodiko. E não contente de já ter matado a mãe da menina, ele leva ela para trabalhar como cartógrafa, porque a Nami tem um talento de desenhar mapas. Só que os moradores veem essa cena e ficam indignados, porque a Nami acabou de perder a mãe e ainda vai ser forçada a trabalhar para os piratas que mataram a sua mãe. Eles ficam muito putos, né, com razão, e tentam salvar a Nami. Só que quando os moradores estavam indo lutar para trazer a Nami de volta, a Nami, depois de alguns dias, aparece e fala para os moradores da vila, Kokoyashi, que ela na verdade se juntou ao bando do Arlong e que agora ela não quer mais viver pobre como ela era. E ninguém entende por que ela fez isso, porque ela juntou com os homens que mataram a mãe dela. Os moradores ficam indignados e expulsam ela da vila. Eles não querem nem ver a cara dela lá. Mas na verdade, a Nami tinha feito com o Arlong. Se ela juntasse 100 milhões de berry, ela poderia comprar a Vila Kokoyashi de volta e eles ficariam livres da ditadura do Arlong. E então, a Nami, ainda quando criança, decide carregar um fardo gigantesco. Ela vai na missão de juntar 100 milhões de berries quando criança ainda. E para conseguir esse objetivo, ela decide começar a roubar piratas. Ela se tornou uma ladra para salvar a vila dessa ditadura. Só que quando faltava apenas 7 milhões de berry para tentar comprar a vila, Arlong trai ela e envia oficiais da marinha para confiscar o dinheiro que ela juntou por 8 anos para salvar a vila. Vocês sabem o que é 8 anos? E então os oficiais começam a revistar a casa dela e acham onde estava escondido os 100 milhões de berry e levam tudo. Nami fica sem chão, porque os seus 8 anos foram em vão, não nada valeu a pena. Como forma de extravasar sua raiva, ela começa a dar facadas no próprio braço pra descontar toda a raiva que ela tem do Arlong, porque nesse braço tinha uma tatuagem do bando deles. Luffy vê a situação e impede ela de continuar se machucando, e diz que vai salvá-la. Então a gente é apreciado com essa cena maravilhosa. Cara, em cerca de 30 episódios, o anime faz você se apegar muito a Nami. Então o peso dessa cena, de como ela é construída, é muito grande. Eu poderia comentar diversas outras cenas que também foram importantes pra mim continuar vendo One Piece, mas ela foi a mais importante. Se eu tô nos atuais de One Piece, com certeza é porque essa cena específica da Nami me prendeu. Ela me mostrou que talvez valesse a pena ver 1000 episódios de um pirata que estica. Então, se eu não te convenci ainda, eu vou deixar a opinião de alguém que tá começando a ver One Piece aqui agora. E vamos ver o que ele tem a dizer da obra. O que falar de One Piece? Você tem liberdade. E esse é o grande ponto de One Piece. A liberdade. One Piece é uma grande aventura que fala sobre união, confiança, objetivos, sonhos, desejos, conquistas. Tem tantos exemplos que dá pra citar. No começo do anime a gente conhece o Zoro, que também fala pra gente que ele quer ser o melhor espadachim do mundo. E tanto que nos primeiros episódios ele enfrenta o Mihawk, que é o melhor do mundo, e ele é derrotado humilhantemente. Então ele faz uma grande promessa, dizendo que nunca mais iria perder. E isso tem impacto, tem peso. Muito bem escrito, muito bem feito. Desde então a gente tem a noção do quanto que os Mugiwaras, quanto que cada membro dessa tripulação tem peso e acredita nos seus sonhos. Então tá aí, né? O homem que disse. Eu sei que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma vez na sua vida de One Piece. Então, cara, se você nunca assistiu esse anime por puro preconceito, eu peço que você dê uma chance, mas só uma, para One Piece. Você pode se surpreender muito. E se você ainda tem um motivo pra odiar One Piece, se viu e não gostou, tem um motivo que odeia assim, comenta aí, cara, eu vou adorar ver o seu ponto de vista. Mas é isso, né? Até a próxima, forte abraço.